Olá, bem-vindo, bem-vinda, Giovana aqui, capítulo 2, o momento presente. Se você quer experimentar o sobrenatural em sua vida, curando o corpo, criando novas oportunidades que nunca pôde imaginar e tendo experiências transcendentais místicas, precisa antes dominar o conceito do momento presente, o eterno agora. Hoje em dia, há muita conversa sobre estar presente no agora. Muita gente entende o básico disso, não pensar no futuro nem viver no passado, mas quer oferecer uma compreensão inteiramente diferente desse conceito. Isso vai exigir que você vá além do mundo físico, inclusive seu corpo, sua identidade e seu ambiente, e até além do próprio tempo. É aí que você transforma a possibilidade em realidade. Se você não vai além do que pensa ser e de como foi condicionado a acreditar que o mundo funciona, não é possível criar uma nova vida ou um novo destino. Então, em um sentido bem real, você tem que sair do seu caminho, transcender a lembrança de si mesmo como uma identidade e permitir que algo maior que você, algo místico, assuma o controle. Neste capítulo, vou explicar como isso funciona. Primeiro vamos dar uma olhada em como o cérebro funciona. Quando qualquer tecido neurológico do cérebro é ativado, ele cria intenção. Consequentemente, a partir de uma compreensão neurocientífica, intenção é o cérebro em ação. Por exemplo, você tem uma intenção específica de dirigir seu carro, tem outra intenção de tomar uma ducha, tem uma intenção diferente quando canta uma canção ou ouve música. Você usa um nível específico de intenção para executar cada uma dessas funções complexas, porque provavelmente já desempenhou cada uma delas milhares de vezes e seu cérebro funciona de modo muito específico sempre que você faz uma dessas coisas. Quando o cérebro está em ação enquanto você dirige seu carro, por exemplo, você na verdade está acionando uma sequência, padrão e combinação específicos de redes neurológicas. Essas redes neurológicas ou redes neurais são aglomerados de neurônios que funcionam juntos como uma comunidade, como um software automático ou uma macro, porque você executou aquela ação muitas vezes. Em outras palavras, os neurônios que entram em ação juntos para realizar a tarefa se tornam mais interligados. Quando você escolhe conscientemente realizar a tarefa de dirigir o carro, podemos dizer que está escolhendo e instruindo automaticamente esses neurônios para entrar em ação e criar um nível de intenção. Na maior parte, o cérebro é produto do passado. Foi formado e moldado para se tornar um registro vivo de tudo que você aprendeu e experimentou até esse ponto da vida. Aprendizado do ponto de vista neurocientífico é quando os neurônios se reúnem para formar milhares de conexões sinápticas e essas conexões se reúnem em complexas redes neurológicas tridimensionais. Pense em aprendizado como upgrade do cérebro. Quando você presta atenção a um conhecimento ou informação e aquilo faz sentido para você, a interação com o ambiente deixa impressões biológicas no cérebro. Quando você experimenta algo novo, seus sentidos escrevem a história neurológica no cérebro e mais neurônios se juntam para formar conexões ainda mais enriquecidas, promovendo o upgrade no cérebro. Experiências não só aperfeiçoam o circuito cerebral, mas também criam emoções. Pense nas emoções como resíduo químico das experiências passadas ou feedback químico. Quanto mais forte o consciente emocional de um acontecimento em sua vida, mais duradoura a impressão no cérebro. É assim que se formam memórias de longo prazo. Então, se aprender significa fazer novas conexões no cérebro, lembranças são a manutenção das conexões. Quanto mais você repete um pensamento, escolha, comportamento, experiência ou emoção, mais aqueles neurônios são acionados e reunidos e mais manterão um relacionamento de longo prazo. Na história de Ana, no capítulo anterior, você aprendeu que a maior parte das experiências provém da interação com o ambiente externo. Como seus sentidos o ligam ao ambiente externo e gravam neurologicamente a narrativa em seu cérebro, quando você vive um acontecimento com elevada carga emocional, boa ou ruim, o momento fica neurologicamente gravado no cérebro, como uma memória.
Portanto, quando a experiência altera a forma como você se sente quimicamente e aumenta sua atenção para quem o causou, a alteração, você associa uma pessoa ou coisa específica com a localização de seu corpo em um tempo e lugar específicos. É assim que se criam memórias, interagindo com o mundo exterior. É seguro dizer que o único lugar onde o passado realmente existe é no seu cérebro e no seu corpo. Como o seu passado se torna seu futuro. Vamos olhar mais de perto o que acontece bioquimicamente em seu corpo quando você tem um pensamento ou sente uma emoção. Quando você tem um pensamento ou lembrança, começa uma reação bioquímica em seu cérebro que o faz liberar certos sinais químicos. É assim que pensamentos imateriais se tornam literalmente materiais, tornam-se mensageiros químicos. Os sinais químicos fazem seu corpo se sentir exatamente como você estava pensando. Quando nota que está se sentindo de alguma forma específica, você gera mais pensamentos iguais àquele sentimento e aí libera mais substâncias químicas do cérebro para se sentir como estava pensando. Por exemplo, se você tem um pensamento temeroso, começa a sentir medo. No momento em que sente medo, essa emoção o influencia a pensar mais coisas temerosas, e esses pensamentos desencadeiam a liberação de ainda mais substâncias químicas do cérebro e no corpo que fazem você sentir mais medo. Quando perceber, você estará preso em um ciclo no qual o pensamento cria sentimento e sentimento cria pensamento. Se os pensamentos são o vocabulário do cérebro e sentimentos são o vocabulário do corpo, e o ciclo de como você pensa e se sente se torna seu estado de ser, então todo o seu estado de ser está no passado. Quando você aciona e dispara os mesmos circuitos do cérebro, muitas e muitas vezes, porque tem os mesmos pensamentos, torna permanente o funcionamento do cérebro de acordo com os mesmos padrões. O resultado é que seu cérebro se torna um artefato de seu pensamento passado e com o tempo fica mais fácil pensar automaticamente da mesma forma. Ao mesmo tempo, quando você sente as emoções muitas e muitas vezes, como acabei de dizer, as emoções são o vocabulário do corpo e o resíduo químico de experiências passadas. Condiciona seu corpo ao passado. Agora, vamos dar uma olhada no que isso significa para você no dia a dia. Levando em conta o que acabou de aprender sobre sentimentos e emoções, serem os produtos finais químicos de eventos do passado, no momento em que acorda de manhã e procura aquele sentimento familiar chamado eu, você está começando o seu dia no passado. Então, quando começa a pensar em seus problemas, aqueles problemas conectados a lembranças de experiências passadas de diferentes pessoas ou coisas em determinados tempos e lugares, criam sentimentos familiares como infelicidade, futilidade, tristeza, dor, pesar, ansiedade, preocupação, frustração, indignidade ou culpa. Se essas emoções estão conduzindo seus pensamentos e você não consegue pensar mais no que sente, então também está pensando no passado. Se essas emoções familiares influenciarem as escolhas que você fizer nesse dia, os comportamentos que exibir ou as experiências que criar para si, você vai parecer previsível e sua vida vai continuar igual. Agora vamos dizer que ao acordar você desliga o despertador e deitado na cama dá uma olhada no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, Twitter, nas mensagens de texto, nos e-mails e depois nas notícias. Você então está realmente lembrando quem é enquanto reafirma sua personalidade e se conecta à sua realidade pessoal, passado e presente. Aí você vai ao banheiro, usa o vaso sanitário, escova os dentes, toma banho, se veste e depois vai para a cozinha. Toma um café e come alguma coisa. Talvez assista aos noticiários ou dê mais uma olhada no e-mail. É a mesma rotina que segue todos os dias. Depois você vai trabalhar e dirige pelo mesmo velho caminho. Quando chega lá, interage com os mesmos colegas que viu no dia anterior. Passa o dia fazendo as mesmas tarefas que fez ontem. Pode até reagir aos mesmos desafios do trabalho com as mesmas emoções. Depois do expediente, vai para casa. Talvez pare em algum mercado no caminho e compra comida de que gosta e que sempre come. Você prepara a mesma comida para o jantar e vê o mesmo programa de televisão na mesma hora, sentado no mesmo lugar na sala de estar. Depois se prepara para ir dormir, como sempre faz. Escova os dentes com a mão direita e começando pelo canto superior direito da boca. Deita no mesmo lado da cama, talvez leia um pouco e aí vai dormir. Se você repete a mesma rotina muitas e muitas vezes, ela se torna um hábito.
Um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticos, inconscientes que você adquire por meio de repetição frequente. Basicamente significa que seu corpo agora está no piloto automático, rodando uma série de programas. Com o tempo, o corpo se torna sua mente, sua intenção. Você repetiu a rotina tantas vezes que seu corpo sabe automaticamente como fazer certas coisas melhor do que o cérebro ou a mente consciente. Você simplesmente liga o piloto automático e segue sem consciência, o que significa que vai acordar na manhã seguinte e essencialmente fazer as mesmas coisas de novo. De um modo muito real, seu corpo o arrasta para o mesmo futuro previsível, com base no que você tem feito repetidamente, no mesmo passado familiar. Você vai ter os mesmos pensamentos, depois vai fazer as mesmas escolhas, que levam aos mesmos comportamentos, que criam as mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções. Com o tempo, você cria um conjunto de redes neurológicas padronizadas no cérebro e condiciona emocionalmente seu corpo a viver no passado, e esse passado se torna seu futuro. Se você estivesse olhando para a linha do tempo do seu dia, começando por acordar de manhã e continuando até ir para a cama à noite, poderia escolher a linha do tempo de ontem ou de hoje, seu passado, e colocá-la no espaço reservado para amanhã, seu futuro. Porque, em essência, as mesmas coisas que fez ontem serão feitas amanhã, e depois de amanhã e depois. Vamos encarar. Se você mantiver a mesma rotina de ontem, faz sentido que seu amanhã seja muito parecido com seu ontem? O futuro é apenas uma reprise do passado. E é assim, porque seu ontem está criando seu amanhã. Dê uma olhada na figura 2.1. Cada uma das linhas verticais representa o mesmo pensamento, que leva à mesma escolha, que inicia um comportamento automático, que cria uma experiência conhecida, que produz um sentimento ou emoção familiar.